Meus amigos, vamos tratar neste vídeo de um assunto que interessa a todos. Vamos tratar dos problemas que afetam a sociedade brasileira, do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico e social. Todos nós que vivemos em nosso país sabemos das dificuldades porque passa a grande maioria da população enfrentando problemas relacionados com desemprego, aumento exorbitante dos preços, sobretudo dos produtos essenciais, com inflação galopante, e com a estagnação em que se encontra o país. O que nós pretendemos abordar neste vídeo são as causas do fracasso do nacional-desenvolvimentismo no Brasil e no mundo e como resgatá-lo na era contemporânea, exatamente para fazer frente aos problemas que nós estamos enfrentando no momento. O que nós pretendemos neste vídeo é apresentar os fatores que levaram ao fracasso do nacional-desenvolvimentismo adotado no Brasil de 1930 a 1980 e mostrar como resgatá-lo na era contemporânea. É preciso observar que o modelo nacional desenvolvimentista que foi adotado desde o governo Vargas, em 1930, até o governo Ernesto Geisel, em 1980, foi o modelo econômico mais bem sucedido. Apesar do fracasso, foi o mais bem sucedido do país. Porque neste período do Brasil, a economia brasileira apresentou o melhor desempenho na sua história. Neste período, o país se modernizou economicamente. Mas precisamos identificar, saber quais foram as causas que levaram ao seu fracasso para resgatá-lo, evitando os erros que foram cometidos no passado. Então este é o nosso propósito ao abordar neste vídeo as causas do fracasso do nacional desenvolvimentismo no Brasil e no mundo e como resgatá-lo na era contemporânea. Entende-se por nacional desenvolvimentismo o esforço encetado por vários governos no mundo após a Segunda Guerra Mundial, no sentido de fazer com que os seus países alcançassem o mesmo nível de desenvolvimento dos países capitalistas desenvolvidos. Esta sempre foi o objetivo de vários países de alcançar o mesmo patamar de desenvolvimento dos países capitalistas avançados. O pensamento desenvolvimentista foi adotado no Brasil desde 1930, com o governo Getúlio Vargas. E mais tarde foi assumido pela CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, criada pela ONU em 1948. A CEPAL, para quem não tem conhecimento do seu papel, deu contribuições relevantes, objetivando o desenvolvimento capitalista da América Latina e Caribe.
e suas teorias e visões foram ouvidas em muitos lugares do mundo. O pensamento econômico da CEPAL foi formulado com base em um método analítico chamado histórico estrutural, que analisa a forma como as instituições e a estrutura produtiva existente, herdadas do período colonial, condicionam a dinâmica econômica dos países em desenvolvimento e geram desenvolvimento econômico tardio, com desempenhos diferentes das nações mais desenvolvidas. Segundo a CEPAL, o desenvolvimento capitalista tardio, como o do Brasil, tem uma dinâmica diferente das nações que experimentaram um desenvolvimento robusto, como o dos países capitalistas desenvolvidos. O que a CEPAL procurou após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, na segunda metade do século XX, foi identificar de que forma os países da América Latina e do Caribe poderiam alcançar patamar elevado de desenvolvimento capitalista, superando os entraves. Esse é um ponto importante. Os entraves que existiam resultantes das estruturas econômicas herdadas do período colonial. Todos nós sabemos que o Brasil, por exemplo, foi colonizado por Portugal e também, em parte, pela Holanda, principalmente na região de Pernambuco, na exploração da cana-de-açúcar. Esse domínio de Portugal aconteceu de 1500 até 1822. Ou seja, cerca de 322 anos de dominação colonial portuguesa no Brasil, associada com a dominação holandesa. De 1822 a 1889, nós tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Durante esse período, de 1822 a 1889, o período imperial representou uma continuidade do período colonial. As estruturas econômicas que existiam no período imperial eram as mesmas do período colonial. A partir de 1989, quando foi proclamada a República, as estruturas econômicas do país ainda continuaram existindo. O Brasil era um país agrário exportador, que dependia da renda gerada com a exportação de produtos primários. E isso aconteceu durante praticamente todo o século XX, a primeira metade do século XX, durante a primeira metade do século XX, e especialmente no período de 1889 até 1930. Neste período mesmo da República, nessa primeira período da República do Brasil, de 1889 a 1930, as estruturas econômicas do Brasil ainda eram as mesmas, herdadas do período colonial. Enquanto o Brasil era um país agrário, exportador, atrasado economicamente, o capitalismo já estava bastante desenvolvido, já tinha ocorrido a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial. Os países
vários países do mundo já haviam se industrializado e o Brasil continuava ainda centrando sua economia na atividade agrária exportadora. A partir de 1930, com Vargas, foi adotada uma política nacional desenvolvimentista, com o propósito de produzir internamente, com indústrias instaladas no país, por brasileiros, aquilo que era exportado do exterior desde o período colonial. Então, a partir de 1930, o nacional desenvolvimentismo foi implantado no país. E o desempenho da economia brasileira, de 1930 até 1980, quando acabou esse ciclo nacional desenvolvimentista, o Brasil apresentou o melhor desempenho econômico da sua história, com resultados também em termos de avanços na área social. Porque o capitalismo, por exemplo, foi introduzido no país, a industrialização aconteceu, o país foi modernizado, houve um processo de urbanização, quer dizer, o país que era eminentemente rural, a maior parte da população vivia na zona rural, boa parte da população passou a viver nas cidades, de modo que até 1980, de 30 a 1980, o Brasil era um país com os governos encetando um grande esforço no sentido de elevar sua condição de país, levar o país para a condição de país desenvolvido. Porém, o modelo nacional desenvolvimentista fracassou em 1980. De 1980 até o momento atual, aliás, tivemos a década de 80 como uma década perdida, praticamente o país estava estagnado, mas nada se fez para reativá-la. Só em 1990 é que passou a ser adotado o modelo neoliberal, a partir do governo Fernando Collor. E o modelo neoliberal foi mantido de 1990 até o momento atual, trazendo pífios resultados, péssimos resultados do ponto de vista da economia, que apresentou baixíssimo crescimento econômico. As conquistas realizadas no período nacional desenvolvimentista foi colocado por terra. Simplesmente, muitas das conquistas desapareceram, tanto no plano da economia quanto no plano social. No plano da economia, podemos exemplificar o processo de desindustrialização. A participação da indústria, por exemplo, em 1985, no Brasil, era de 21%. Hoje, nós estamos com uma participação de 11%. Hoje, a indústria contribui com 11% do produto interno bruto. Em 1985, contribuía com 21%. Então, houve um processo de desindustrialização. A indústria foi minguando no Brasil. Do ponto de vista social, as conquistas sociais que foram obtidas durante o período de 1930 até 1980, com o nacional desenvolvimentismo, foram aos poucos sendo removidas com as reformas neoliberais postas em prática no país, sobretudo com o governo Michel Temer e Bolsonaro, que trabalharam no sentido de destruir com todas as estruturas econômicas que foram moldadas e montadas com o nacional desenvolvimentismo.
Voltando à questão da CEPAL, eu gostaria de observar sobre o papel da CEPAL que na segunda metade do século XX, a CEPAL era o único centro intelectual em toda a América Latina e o Caribe capaz de gerar um enfoque analítico próprio que foi consistentemente preservado e aperfeiçoado durante toda a sua existência. O pensamento da CEPAL consistia na defesa de uma necessária política deliberada de desenvolvimento capitalista a ser adotada pelos países da América Latina e Caribe, ordenada e racionalizada com recurso à planificação, programação governamental, com a condução pelo Estado, veja bem para esse detalhe, pela condução pelo Estado da industrialização substitutiva de importações. Porque todo o continente importava praticamente tudo, todo produto industrializado era importado, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. A CEPAL defendia que a América Latina e o Caribe deveriam elevar a produtividade do trabalho e reter a renda por eles gerada. O modelo de desenvolvimento preconizado pela CEPAL foi defendido no Brasil por grandes economistas, como Celso Furtado e Rômulo Almeida, entre outros. Na década de 1960, surge a teoria da dependência, para repensar criticamente o modelo da CEPAL e oferecer uma alternativa de interpretação da dinâmica econômica e social da América Latina e Caribe. A teoria da dependência é uma formulação teórica desenvolvida por intelectuais, como o economista e sociólogo alemão André Gunder Frank e o economista brasileiro Teotônio dos Santos, entre outros, que consiste em uma análise marxista não dogmática dos processos de reprodução do subdesenvolvimento na periferia do capitalismo mundial, em contraposição às posições marxistas convencionais dos partidos comunistas da época e à visão estabelecida pela CEPAL. Então, a teoria da dependência, formulada por André Gunder Frank e o economista brasileiro Teotônio dos Santos, queria procurar fazer um contraponto em relação às teses defendidas tanto pelos partidos comunistas da região, na época, como também pela visão estabelecida pela CEPAL. A explicação sobre a teoria da dependência e a produção intelectual dos autores influenciados por essa perspectiva analítica obtiveram ampla repercussão na América Latina no final da década de 1960 e começo da década de 1970, quando ficou evidente que o desenvolvimento econômico dos países latino-americanos não se dava por etapas, como preconizado pela CEPAL. A visão da CEPAL é o seguinte, é que os países da América Latina e Caribe haviam cumprido uma etapa e que poderia galgar para uma etapa superior. Mas a visão dos teóricos da teoria da dependência era de que essa visão era falsa. Para a teoria da dependência, a caracterização dos países como atrasados, que era a visão da CEPAL, decorre da relação no capitalismo mundial, da relação de dependência dos países capitalistas periféricos, como é o caso do Brasil, em relação aos países capitalistas centrais. Segundo seus formuladores, André Gunder Frank e Teotônio dos Santos, entre outros, não haveria possibilidade de desenvolvimento capitalista autônomo, que era a visão que a CEPAL defendia, que Celso Furtado defendia, Rômulo Almeida defendia, e eu próprio, a partir da década de 60, quando adentramos
na universidade, na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, e quando participamos do movimento estudantil, nós defendíamos também essa visão de que seria possível promover o desenvolvimento do país com a formulação proposta pela CEPAL. Mas a visão de André Gondefrank e Teotônio dos Santos era de que não haveria essa possibilidade de desenvolvimento capitalista autônomo e pleno no Brasil e na América Latina e Caribe, mas apenas de um subdesenvolvimento ao qual esses países estariam condenados. A visão deles é que os países da América Latina e Caribe estavam condenados ao subdesenvolvimento. E eles acertaram, porque apesar de todo o esforço que foi feito na época, apesar das formulações da CEPAL e de grandes de teóricos, economistas do Brasil e da América Latina, como Raul Prebisch, da Argentina, Celso Furtado, Rômulo Almeida, no Brasil, entre outros, o Brasil não conseguiu galgar a condição de país desenvolvido. Continuou sendo um país atrasado, independente. Então, a visão deles é que esse subdesenvolvimento, o Brasil estaria condenado e os países da América Latina estariam condenados a um subdesenvolvimento. Apesar do processo de industrialização, porque inclusive a industrialização era colocada como a solução para romper com o atraso. Mas a visão de André Gondefrank e Teotônio dos Santos era de que só havia um caminho, a Revolução Socialista. De fato, a industrialização nos países periféricos, antes disso, eu queria dizer o seguinte, é que essa visão era uma visão que era dominante, sobretudo no movimento estudantil de esquerda na época, é de que havia também essa visão de que o caminho era da Revolução Socialista, mas também haviam aqueles que achavam que era possível promover o desenvolvimento do Brasil nos marcos do capitalismo, que era o que defendia CEPAL, que era o que defendia Celso Furtado, Rômulo Almeida, tá certo? Mas, então, como eu disse, naquela época havia essas duas visões no Brasil e na América Latina de que o processo de desenvolvimento poderia, uma alternativa seria nos marcos do capitalismo, conquistar a independência nacional, promovendo o desenvolvimento capitalista. Era essa uma visão de muitos que militavam no movimento estudantil na época, e de muitos intelectuais na época de esquerda. E havia também uma outra corrente, que defendia que o único caminho era a Revolução Socialista. Então essas duas visões estiveram bastante presentes nos meios intelectuais, no movimento estudantil do Brasil, a partir da década de 60. E eu diria melhor, a partir da década de 50. De fato, a industrialização nos países periféricos, como no Brasil, não superou seu subdesenvolvimento. Uma prova disso é a situação que nos encontramos. Não só o Brasil, mas praticamente os países da América Latina, Caribe e em todo o mundo. Mas errou. O André Gondefrank e Teotônio dos Santos erraram ao afirmar que a Revolução Socialista, como a de Cuba, superaria o subdesenvolvimento. Cuba, por exemplo,
se tornou socialista, fez uma revolução socialista, mas continua subdesenvolvido. É claro que um fator que contribui para Cuba continuar subdesenvolvida é, primeiro, a pobreza em termos de recursos naturais do país. Primeiro fator. Segundo, o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos desde a década de 50. Desde a década de 60, digo melhor. Que a Revolução Socialista em Cuba foi de 59. Mas o subdesenvolvimento continua lá, apesar de ter realizado a Revolução Socialista. Então, essa afirmativa de que a Revolução Socialista é que contribuiria para superar o subdesenvolvimento, isso não aconteceu. Segundo os formuladores da teoria da dependência, os países capitalistas centrais são o centro da economia mundial, onde estão as sedes das grandes corporações capitalistas internacionais. São desenvolvidos meios técnicos, científicos e informacionais em escala ampliada, e os fluxos comerciais e financeiros fluem com mais intensidade. Os países capitalistas periféricos são aqueles dependentes dos países capitalistas centrais e se apresentam como espaços onde os fluxos comerciais e financeiros e o desenvolvimento da ciência, da técnica e da informação ocorrem em menor escala. A dependência significa subordinação. Isto é, a ideia de que o desenvolvimento desses países está submetido ou limitado pelo desenvolvimento pelos países capitalistas centrais. E não era resultado da condição agrária exportadora ou da herança pré-capitalista dos países subdesenvolvidos, que era a visão que a CEPAL tinha, mas pelo padrão de desenvolvimento capitalista do país e por sua inserção subordinada no capitalismo mundial. Na visão dos teóricos da teoria da dependência, a superação do subdesenvolvimento passaria pela ruptura com a dependência e não pela modernização e industrialização da economia, que era o que era proposto, por exemplo, pela CEPAL e pelos seus apoiadores existentes no Brasil e na América Latina. Mas o que os teóricos da teoria da dependência diziam o seguinte, que a superação do subdesenvolvimento deveria passar pela ruptura com a dependência e não pela modernização e industrialização da economia. O que pode implicar, inclusive, a ruptura com o próprio capitalismo. Essa era a visão dos formuladores da teoria da dependência. Uma das mais importantes referências da teoria da dependência é o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde se tornou presidente do Brasil. Em sua obra, escrita com Enzo Falito, em 1967, intitulada Dependência e Desenvolvimento na América Latina, e em textos posteriores, como o livro As Ideias e Seu Lugar, FHC colocou em relevo o papel dos fatores internos do país na compreensão dos processos estruturais de dependência. Nessa direção, ele procurava mostrar as diferentes formas de articulação entre economias nacionais e o sistema internacional, e ao mesmo tempo os diferentes arranjos de poder que indicavam modalidades distintas de integração com os polos hegemônicos do capitalismo. Segundo a FHC, nos países da América Latina, em seus primórdios, ou seja, o período colonial, período primário exportador, quer dizer, tanto o período colonial como o período do império, período imperial, e inclusive os primeiros anos da República, caracterizado por ser primário exportador, podiam ser identificadas duas formas distintas de organização econômica. As economias de enclave
e aquela na qual existia o controle nacional do sistema produtivo, ou seja, de enclave que era vinculado ao exterior. E aquela outra onde havia o controle nacional do sistema produtivo. Ou seja, havia uma dualidade. A evolução dessas diferentes formas de articulação econômica com o capitalismo mundial também se diferenciou de acordo com as composições e lutas de classe nos diferentes países da América Latina. Nas décadas de 1960 e 1970, as sociedades latino-americanas já tinham consolidado seu mercado interno e havia a internacionalização de suas economias, subordinadas ao capitalismo monopolista, com a expansão das indústrias multinacionais, indicando um novo padrão de dependência. A obra de Fernando Henrique Cardoso notabilizou-se também pelo fato de negar que a dependência negava que a dependência implicava necessariamente em estagnação econômica e subdesenvolvimento. E negava também que a Revolução Socialista seria a única via possível para a industrialização do continente. Ele contestava a teoria da dependência, formulada por André Gunder Frank e Teotônio dos Santos. Ele negava tanto a hipótese de que a dependência implicava em estagnação econômica, ou seja, subdesenvolvimento, estagnação econômica e subdesenvolvimento, e negava também que a Revolução Socialista seria a única via possível para a industrialização do continente. Os fatos da história demonstram que FHC errou ao negar que a dependência não levaria à estagnação e ao subdesenvolvimento, como de fato ocorreu nos países da América Latina e Caribe. O Brasil é exemplar nisso. Mas acertou ao afirmar que a Revolução Socialista não seria a única via possível para a industrialização do continente, porque Cuba, socialista, por exemplo, não se industrializou. Durante a década de 1980, encerra-se o ciclo desenvolvimentista da América Latina e Caribe, a partir das experiências de industrialização planejadas pelos governos locais. As economias desses países ficaram mergulhadas na estagnação a partir de 1980. Ou seja, a década de 80 foi de estagnação em todas as economias do continente. Porque estavam mergulhadas na estagnação, na hiperinflação e na crise da dívida externa, como foi o caso do Brasil. Diante do fracasso do desenvolvimentismo, na década de 1980 surge o pensamento neoliberal, que atraiu o interesse de muitos intelectuais e formuladores das políticas públicas do Brasil por este pensamento econômico. Pode-se afirmar que em todos os governos do Brasil de 1930 a 1980 houve inúmeros equívocos. E aí vou mostrar quais foram os equívocos que levaram ao fracasso do modelo nacional desenvolvimentista, que contribuíram para o fracasso do desenvolvimentismo no Brasil. Porque acreditaram no seguinte: primeiro, o Brasil poderia sair da condição de país periférico para o de desenvolvido nos marcos do capitalismo. Essa era uma tese. Qual foi o resultado? Apesar de todo esforço, o Brasil não galgou a condição de país capitalista desenvolvido. Quer dizer, a prática demonstra isso. A tese que existia era que poderia sair da condição de país periférico para o desenvolvido nos marcos do capitalismo. Isso não aconteceu. Segundo, a industrialização abriria o caminho para o desenvolvimento. Muito pelo contrário. Depois de avanços na industrialização, com a ocupação dos setores mais dinâmicos da indústria pelo capital estrangeiro, ocorreu a desindustrialização, que ainda está em curso. Então a industrialização não abriu o caminho para o desenvolvimento, que ela própria está minguando no Brasil.
Terceiro, a burguesia nacional daria sustentação ao processo de conquista do desenvolvimento autônomo, independente do Brasil. Muito pelo contrário, a burguesia nacional se aliou ao capital estrangeiro, servindo de forma subalterna a seus interesses. Quarto, a ação planejada do Estado brasileiro, essa era a visão que se tinha na época. A ação planejada do Estado brasileiro seria suficiente para promover o desenvolvimento nacional. Claro que houve notáveis avanços na economia nacional com a ação do Estado brasileiro, que chegou ao fim na década de 1980. Quer dizer, houve avanços, mas não foi suficiente. O que eu quero dizer é o seguinte: a ação planejada do Estado brasileiro foi importante, mas não foi suficiente para promover o desenvolvimento nacional. Quinto, as empresas estatais poderiam compensar a debilidade do capital privado nacional, porque uma das teses que existia na época é que, como o capital privado nacional era raquítico, era necessário que as empresas estatais ocupassem os espaços que o capital privado nacional não ocupava. E então a tese de que as empresas estatais poderiam compensar a debilidade do capital privado nacional, isso de fato aconteceu em alguns setores econômicos, com a criação de empresas como a Petrobras, Eletrobras, entre outras, que não foi suficiente. Quer dizer, as empresas estatais ocuparam alguns setores da economia, mas não foi suficiente para dar sustentação ao desenvolvimento do país. Outro equívoco, que foi o sexto: o desenvolvimento do Brasil seria alcançado mesmo com a forte presença do capital estrangeiro no país. Isso não aconteceu, como demonstra o fato de o Brasil não ter alcançado a condição de país desenvolvido. Muito pelo contrário, o que existe é retrocesso. Sétimo, o desenvolvimento do Brasil seria alcançado mesmo com o país dependente financeiro e tecnologicamente do exterior. A ideia que se desenvolveu a tese de que o importante era promover o desenvolvimento do país mesmo dependente financeiro e tecnologicamente. Muito pelo contrário, o processo de desenvolvimento dependente do Brasil fez com que aumentasse mais ainda a dependência financeira e tecnológica em relação aos países capitalistas desenvolvidos. Hoje o Brasil está mais dependente do exterior do que quando iniciou esse esforço desenvolvimentista. O oitavo e último equívoco: o desenvolvimento de todas as regiões do Brasil poderia acontecer mesmo com a concentração dos investimentos em São Paulo. Que a visão que se tinha é o seguinte, que concentrava os investimentos em São Paulo e depois haveria um processo São Paulo induziria o desenvolvimento de todo o restante do país, de tal maneira que todo o restante do país se desenvolveria no mesmo ritmo que São Paulo. Isso não aconteceu, porque os desequilíbrios econômicos regionais continuam existindo no Brasil. A maior parte do PIB do Brasil, 60% do PIB do Brasil, está concentrado na região sudeste do país. 40% do PIB em São Paulo. Não se pode negar, entretanto, que houve legados positivos do desenvolvimento brasileiro, como, por exemplo, a implantação do Parque Industrial em São Paulo. Isso foi obra do nacional desenvolvimentismo. E também em outras regiões do país. Por exemplo, a Bahia mesmo foi bastante beneficiada, Pernambuco também, a Zona Franca de Manaus, o estado de Minas Gerais também foi beneficiado.
Eu diria o seguinte, que houve, em certa medida, um processo de industrialização que atingiu todo o país, claro que numa escala bastante reduzida em comparação com o que se fez em São Paulo. Além da implantação do Parque Industrial em São Paulo e em outras regiões do país, houve aumento do tamanho do PIB nesse período do nacional desenvolvimentismo, crescente geração de emprego e renda da população, aumento da renda nacional e a modernização do Brasil. Isso é indiscutível. A modernização do Brasil é um legado do nacional desenvolvimentismo. Como legados negativos, tivemos, entretanto, o domínio dos setores mais dinâmicos da indústria brasileira pelo capital estrangeiro, o aumento da dependência financeira e tecnológica do país, o endividamento externo excessivo do Brasil. Inclusive, esse endividamento foi que provocou a falência do país e o fim do modelo nacional desenvolvimentista, que ele foi fortemente financiado por dívidas contraídas do exterior. E, além disso, os desequilíbrios econômicos entre as regiões do país e a desindustrialização do país. Então, repetindo, tivemos como legados negativos o domínio do setor mais dinâmico da indústria brasileira pelo capital estrangeiro, o aumento da dependência financeira e tecnológica do país, o endividamento externo excessivo do Brasil, os desequilíbrios econômicos entre as regiões do país e a desindustrialização do país. Sobre a indústria brasileira, é importante observar que sua participação no PIB do Brasil alcançou seu maior valor, 24,9%, em 1970. Essa participação, que reúne todo o setor manufatureiro, caiu para 11,79% do PIB em 2019 e 11,30% em 2020, se mantendo neste patamar no primeiro trimestre de 2021, equivalente ao registrado em 1947, que foi 11,27%. Ou seja, a indústria, o estágio de desenvolvimento, o nível de participação da indústria no Brasil em 2021 corresponde ao de 1947. Ou seja, ao que aconteceu há mais de 50 anos atrás. O 47 foi, por sinal, o ano em que se iniciou a série histórica das contas nacionais, calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE. Estes números, que há pouco lhes apresentei, demonstram estar havendo um processo de desindustrialização que se iniciou em 1985 e se mantém até o momento atual. O desenvolvimento brasileiro, é importante observar, ou melhor, o nacional desenvolvimentismo brasileiro, foi inaugurado pelo governo Getúlio Vargas com a Revolução de 1930 e chegou a um fim melancólico com o governo Ernesto Geisel, em 1979, com a falência do Estado brasileiro e a estagnação da economia brasileira durante a década perdida de 1980. O desenvolvimentismo foi substituído no Brasil, o nacional desenvolvimentismo foi substituído no Brasil a partir da década de 1990 pela política neoliberal de inserção do país ao processo de globalização, que levou ao enfraquecimento do papel do Estado na economia e à maior abertura do mercado nacional ao capital estrangeiro. De 1990 a 2014, a economia brasileira evoluiu com baixíssimo crescimento do PIB e crescente dependência do exterior. De 2015 até o presente momento,
a economia brasileira se defronta com estagnação que foi agravada pela pandemia do novo coronavírus. A perspectiva para o próximo ano de 2022 é de estagflação, com a estagnação aprofundada e escalada da inflação em curso no país. Os fatos da história demonstram que o nacional desenvolvimentismo fracassou no Brasil na consecução dos seus objetivos, mas o neoliberalismo, que foi implantado a partir de 1990, fracassou mais ainda ao desmantelar a economia brasileira de 1990 até o momento atual. Pergunta-se como superar a crise atual e resgatar o nacional desenvolvimentismo na era contemporânea. Para responder essas perguntas, é preciso conhecer as verdadeiras causas da dependência do Brasil em relação aos países capitalistas centrais, responsável pelo seu atraso econômico e social. Para conhecer as causas da dependência do Brasil, é preciso conhecer a teoria dos sistemas mundiais, desenvolvida por Immanuel Wallerstein e Fernand Braudel, dois eminentes sociólogos já falecidos, que consideram que o mundo se organiza economicamente sob a forma de economias mundo, que seriam, no linguajar de Braudel, um fragmento do universo, um pedaço do planeta economicamente autônomo, capaz de, no essencial, bastar a si próprio e ao qual suas ligações e trocas internas conferem certa unidade orgânica. Isso ele afirmou em sua obra Fernand Braudel, Civilização Material, Economia e Capitalismo, que foi publicada pela editora Martins Fontes em 1996, em São Paulo. Segundo Wallerstein, a formação do sistema mundo ocorreu do século XVI, início do sistema capitalista, e suas transformações até nossos dias, considerando o sistema capitalista como um sistema mundial. No século XIX, praticamente todas as regiões do planeta haviam sido incorporadas ao sistema mundo capitalista. Isso Wallerstein afirmou em sua obra Unthinking Social Science, publicada pela editora Pollitt Press em 1991, em Cambridge. A partir de 1990, com a globalização econômica e financeira, o sistema mundo capitalista integrou todos os imperialismos das grandes potências, que se transformaram no novo imperialismo do capital globalizado. Segundo Wallerstein, o sistema mundo capitalista é composto por uma divisão entre centro, periferia e semiperiferia, em função da divisão do trabalho entre as regiões do planeta. O centro é a área de grande desenvolvimento tecnológico, que produz produtos complexos. A periferia é a área que fornece matérias-primas, produtos agrícolas e força de trabalho barata para o centro. A troca econômica entre a periferia e centro é desigual. A periferia tem que vender barato seus produtos, enquanto compra caro os produtos do centro. E essa situação tende a reproduzir-se de forma automática, quase determinista, embora seja também dinâmica e mude historicamente. Quanto à semiperiferia, trata-se de uma região de desenvolvimento intermediário, que funciona como um centro para a periferia e uma periferia para o centro, como é o caso do Brasil. O Brasil é um país semiperiférico. Ele foi periférico até 1930, quando era um país eminentemente agrário. Mas a partir de 1930, até o momento atual, ou melhor, até 1980, se tornou, eu diria até o momento atual, se tornou semiperiférico, graças ao nacional desenvolvimentismo e com o processo de industrialização. Mas ele está caminhando para a condição de país periférico,
Quer dizer, houve uma regressão no Brasil. Com a desindustrialização e a prevalência, por exemplo, do agronegócio. Quer dizer, a prevalência do agronegócio na economia brasileira é uma demonstração do atraso do país. E a desindustrialização é a demonstração do atraso também do país. Alguns países do centro assumiram a condição de imperialistas ao exercerem seu domínio sobre os países da periferia e semi-periferia, que têm sido objeto de expoliação secular. A semiperiferia é caracterizada por Wallenstein como um elemento estrutural necessário por realizar um papel estabilizador semelhante ao da classe média dentro da configuração de classes em um país. A classe média exerce um papel estabilizador. É como se fosse algodão entre os cristais, entre o topo da pirâmide social, quer dizer, ele é um estabilizador entre quem está no topo da pirâmide social e a periferia. Assumiria, assim, uma função, nos dizeres de Arrighi, que um outro sociólogo, de legitimação sistêmica, mostrando à periferia que existe a possibilidade de mobilidade. Por exemplo, a existência da classe média na sociedade capitalista passa a imagem para a periferia de que ele pode chegar à condição de classe média. Como a classe média, por exemplo, imagina que seria possível alcançar o topo da pirâmide social. E isso não acontece. Mas a visão ideológica dominante é essa, é de que as pessoas podem evoluir para um patamar cada vez mais alto no desenvolvimento social. Assumiria ainda uma função, nos dizeres de Arrighi, de legitimação sistêmica, mostrando à periferia que existe a possibilidade de mobilidade dentro da divisão internacional do trabalho para os que forem suficientemente capazes e ou bem comportados. Aí ele coloca entre aspas. Isso ele afirmou em sua obra Giovanni Arrighi, A Ilusão do Desenvolvimento, publicado pela editora Vozes de Petrópolis em 1997. Segundo Arrighi, a condição semiperiférica é descrita como aquela na qual um número significativo de estados nacionais, como o Brasil, fica estacionado de forma permanente entre as condições central e periférica, e que, apesar de ter passado por transformações sociais e econômicas de longo alcance, como foi o caso do Brasil, continua relativamente atrasado em aspectos importantes. Arrighi afirma que o centro do semamundo é composto pelos seguintes países, que são integrantes do que ele chama de núcleo orgânico da economia capitalista mundial. São os países da Europa Ocidental, como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Escandinávia, a Alemanha, Áustria, Suíça. Na época, quando Arrighi escreveu, ainda existia a Alemanha Ocidental. Ele falou em Alemanha Ocidental, mas poderíamos considerar a Alemanha, nas condições atuais, Áustria, Suíça, França e Reino Unido. Da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Por exemplo, o México não está nessa condição. O México é um país semiperiférico. A Austrália e Nova Zelândia são países capitalistas integrantes do centro do capitalismo mundial, o que é fantástico. E países que foram colonizados na mesma época do Brasil, ao galgar a condição de país desenvolvido, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia. Após a Segunda Guerra Mundial, passaram a integrar este núcleo o Japão e a Itália, após a Segunda Guerra Mundial.
que eram países semiperiféricos. A tese que vigorava após a Segunda Guerra Mundial é que seria possível a todas as nações periféricas e semiperiféricas alcançarem o estágio de elevado nível de desenvolvimento desfrutado pelos países capitalistas centrais, similar aos Estados Unidos, não se realizou. A partir da segunda metade do século XX, houve várias tentativas de promoção do desenvolvimento econômico e social em vários países do mundo que fracassaram. Sejam aqueles nos marcos do capitalismo, eu quero dizer que houve tentativa nos marcos do capitalismo, como é o caso do Brasil e dos países da América Latina, como também nos marcos do socialismo. Como, por exemplo, a União Soviética, os países socialistas do leste europeu e Cuba, entre outros. Houve vários sucessos, parciais e temporários. Mas exatamente no momento que todos os indicadores pareciam apontar na direção ascendente, quase todos os países capitalistas periféricos e semiperiféricos entraram em colapso durante a década de 1980. Segundo a RIG, a transformação de país capitalista periférico ou semiperiférico para a condição de desenvolvido é bastante difícil de se realizar, conforme está demonstrado em sua obra A Ilusão do Desenvolvimento, conforme nós já falamos. O Arrighi afirma que na segunda metade do século XX, o Japão e a Itália foram os únicos países que saíram da condição de países semiperiféricos para a de integrantes do núcleo de países desenvolvidos, devido à sua importância geopolítica durante a Guerra Fria. O Japão e a Coreia do Sul conseguiram escalar para o nível mais alto de desenvolvimento, devido ao apoio financeiro que obtiveram dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, pelo papel desempenhado pelo Estado Nacional na promoção do desenvolvimento. A Coreia do Sul foi o único país da periferia do sistema mundo capitalista que evoluiu para a condição de semiperiférico. E a Itália foi o único da semiperiferia a alcançar o patamar de país desenvolvido na segunda metade do século XX. A China, que era um país semiperiférico da economia mundial, abandonou, após 1980, a construção do socialismo maoísta e se integrou, após 1990, ao sistema mundo capitalista, aproveitando de suas vantagens econômicas comparativas. O gigantesco tamanho do mercado, o baixíssimo custo da mão de obra, grande infraestrutura existente, sem se tornar subalterno às grandes potências capitalistas, como os demais, graças à sua condição de grande potência militar e nuclear, e ao papel desenvolvimentista independente exercido pelo governo chinês. Pôde evoluir para integrar o núcleo de países desenvolvidos, graças ao papel centralizador e desenvolvimentista desempenhado pelo governo chinês. Com o fim da União Soviética, a Rússia, que se enquadra como país semiperiférico da economia mundial, se integrou ao sistema mundo capitalista em 1991, sem se tornar subalterno às grandes potências capitalistas, a não ser durante o governo Yeltsin. Mas essa condição, depois do fim da União Soviética, Yeltsin assumiu o poder. Mas com a saída de Yeltsin do poder e a ascensão ao poder de Putin, Vladimir Putin, ele passou a exercer um posicionamento diametralmente oposto, passando a defender os interesses da Rússia na cena mundial. De modo que se integrou ao sistema mundo capitalista em 1991, sem se tornar subalterno às grandes potências capitalistas, como os demais, graças à sua condição de grande potência militar e nuclear, e ao papel desenvolvimentista independente exercido pelo governo russo
de Putin tem possibilidade de alcançar o status de país desenvolvido devido às suas vantagens econômicas comparativas, a existência de grande mercado, grandes recursos naturais e estrutura industrial de grande porte. Por sua vez, o Brasil era um país periférico até 1930, a partir do qual galgou a condição de país semiperiférico, com a industrialização, graças ao nacional desenvolvimentismo, que apesar de possuir grandes recursos naturais e razoável mercado consumidor, está ameaçado de retroagir para a condição de país periférico, com o sucateamento de sua estrutura industrial, com a continuidade do modelo neoliberal. Pode-se afirmar que o insucesso na promoção do desenvolvimento econômico e social dos países periféricos e semiperiféricos do mundo deve ser atribuído ao fato desses países não conseguirem se libertar de sua dependência do sistema mundo capitalista. Em sua obra Unthinking, Social Science, o sociólogo norte-americano Immanuel Wallenstein afirma que é preciso rever os paradigmas atuais das ciências sociais e passar a pensar de outro modo no século XXI. A visão que se tinha no século XIX era de que cada país deveria lutar pelo seu próprio desenvolvimento, promovendo as revoluções sociais necessárias. A visão que se tinha era de que o capitalismo existia associado a cada país isoladamente. Não considerava a existência de um sistema mundial que buscava integrar todas as economias do mundo a esse sistema. Então havia essa visão de que o capitalismo estava relacionado a cada sociedade e não ao globo como um todo. Então essa era a visão do século XIX. O Arrighi defende a tese de que é preciso considerar que existe um sistema mundo capitalista que congrega todas as economias do mundo e que não basta encetar a luta de libertação nacional em cada país isoladamente, como aconteceu durante o século XX, sem que ocorra a ruptura dos países periféricos e semiperiféricos do mundo em relação ao sistema mundo capitalista. Então a visão de Wallenstein é de que não basta a luta de libertação nacional em cada país isoladamente. Que é preciso que haja uma ruptura em relação ao sistema mundo capitalista. Isso explica o insucesso da grande maioria dos países periféricos e semiperiféricos em romper com a dependência. O insucesso da quase totalidade dos países periféricos e semiperiféricos, capitalistas e socialistas, que tentaram promover seu desenvolvimento autônomo em relação ao sistema mundo capitalista, se deve ao fato de terem promovido suas ações sem realizar uma revolução mundial, coordenada globalmente, entre outros fatores. É claro que haviam fatores internos a cada país que obstacularam o sucesso da mudança social, das revoluções nacionais desenvolvimentistas e socialistas, né? Mas, sobretudo, esse insucesso se deveu ao fato de não terem promovido ações no sentido de realizar uma ação coordenada visando a realização de uma revolução mundial. Os povos de todos os países periféricos e semiperiféricos deveriam realizar suas revoluções nacionais simultaneamente com a realização de uma revolução mundial, visando o fim do sistema mundo capitalista, com a construção de uma nova ordem econômica e política mundial que contribua para acabar com a expoliação que sofrem no momento atual pelo imperialismo globalizado.
Sem esta perspectiva, o nacional-desenvolvimentismo capitalista e o socialismo como projeto de sociedade estarão fadados ao fracasso, como ocorreu no passado. Conclui-se, pelo que acabamos de expor, que o Brasil e todos os países periféricos e semiperiféricos só se libertarão do seu atraso econômico realizando simultaneamente em cada país uma verdadeira revolução que promova mudança na base econômica e na superestrutura política e jurídica da nação e o fim da secular dependência em relação aos imperialismos antigo e moderno, com a realização de uma revolução mundial que promova a construção de uma nova ordem econômica e política mundial. Portanto, é preciso fazer com que os povos dos países periféricos e semiperiféricos atuem de forma coordenada na luta contra o inimigo comum, o sistema mundo capitalista. Portanto, para serem bem-sucedidos, as revoluções nacionais nos países periféricos e semiperiféricos deveriam se realizar simultaneamente com a Revolução Mundial e não de forma isolada como no passado. Em condições ideais, as revoluções nacionais deveriam ser realizadas sem o uso da violência, em condições ideais, buscando construir o consenso entre os integrantes da sociedade civil, o governo e os detentores do setor produtivo nacional, como ocorreu com os países escandinavos, a partir de 1930, quando implantaram o Estado de Bem-Estar Social, que, segundo a ONU, são os países mais bem governados do mundo e que apresentam o mais elevado progresso político, econômico e social entre todos os países do mundo. Para realizar a Revolução Mundial e em cada país, as revoluções nacionais, é preciso constituir um Fórum Mundial pelo Progresso da Humanidade, por organizações da sociedade civil de todos os países do mundo, através do qual seriam estabelecidos os objetivos e estratégias e o movimento mundial pela construção de um novo modelo de sociedade democrática em cada país do mundo, de acordo com a vontade de seus povos, e pela constituição de um governo democrático mundial e um parlamento mundial, para coordenar a economia mundial, evitar a degradação do meio ambiente e assegurar a paz mundial. Este seria o caminho que permitiria realizar as revoluções nacionais e a revolução mundial sem o uso da violência. Se este caminho não for possível, a violência revolucionária ocorrerá inevitavelmente em cada país. Estas são, portanto, meus amigos, as observações que eu teria a fazer com relação aos problemas que enfrentamos em nosso país. Em 2022 teremos... Um momentinho que eu vou ter um outro celular que está atuando aqui. Um momentinho. Estava lhe falando, lhe dizendo que em 2022 nós teremos a realização de eleições em nosso país. O que eu queria observar para todos vocês é o seguinte, que é importante que nessas eleições cada um de vocês se preocupem e identificar quais são os programas de governo de cada um dos candidatos, para saber se esses programas de governo estão aderentes, estão convergentes com os pontos que nós há pouco apresentamos, com relação ao processo de desenvolvimento do país. Não basta a eleição de um novo presidente para que a situação do país mude. É necessário que se eleja um presidente que tenha um projeto de nação. Projeto este que seja capaz de fazer com que o país supere todas as fragilidades que possui no momento e possa dar um passo à frente no futuro. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês, porque
nós estamos vivendo momentos decisivos na nossa história. Que o Brasil está regredindo para a condição de país periférico, com um processo de desindustrialização e a prevalência do setor agroexportador, como por exemplo com o agronegócio. E além de estarmos regredindo economicamente, estamos regredindo do ponto de vista social, com a destruição de todas as políticas sociais que foram construídas desde 1930 até 1980, quando o nacional-desenvolvimentismo fez com que o Brasil alcançasse um patamar mais elevado. Saiu da condição de país periférico para a condição de país semiperiférico. Agora, com o neoliberalismo dominante no nosso país, o Brasil está saindo da condição de país semiperiférico para de país periférico. Está regredindo. Então precisamos reverter esse processo. Então precisamos fazer as escolhas apropriadas para fazer com que o país se desenvolva em novas bases. Estas, portanto, meus amigos, são as considerações que eu teria a fazer com relação ao grave momento político, econômico e social vivido pelo Brasil. Um forte abraço para todos.